Sejam todos bem-vindos ao canal da Generali Desenvolvimento Humano. Toda semana a gente traz conteúdos que contribuem com a sua melhor versão. Então já ativa o sininho para receber aviso dos nossos vídeos. Gestão do tempo é um tema desafiador, porque foi um dos pontos mais complicados para que eu pudesse conseguir alcançar melhores resultados na minha vida. Hoje, olhando para trás, eu vejo a importância da gestão do tempo nos meus ganhos pessoais e profissionais. Eu só trato do que tenho clareza. Então, como você estabelece a sua rotina? É importante entender como que você faz em relação aos seus exercícios que contribuem com a sua saúde. Como está a gestão do tempo no seu trabalho, como vai a sua gestão de autodesenvolvimento, estudos, lazer, momentos com a família. O que você acredita que faz perder seu tempo? Perguntas como essas são muito importantes para que a gente possa realmente começar a entender melhor como as coisas estão funcionando na nossa vida. Nós chamamos isso de autoconhecimento. Então, quais são as vantagens para o gerenciamento do tempo? Primeiro, menos estresse, menos surpresas, mais tarefas executadas, menos retrabalho, mais tempo livre, você pode aproveitar com outras coisas que você goste, menos tempo procrastinando, você tem mais oportunidades, melhora a sua reputação, não fica com aquela fama de uma pessoa que está sempre, ou atrasada, ou deixando de fazer coisas, menos esforço, menos problemas, mais tempo de qualidade. É preciso entender que tudo com organização e foco é um segredo grande para que você consiga ter tarefas mais organizadas. Usar o seu tempo de maneira eficiente, de cumprir com as atividades que forem surgindo, além daquelas que fazem parte da sua rotina, porque podem surgir outras, vai te ajudar e contribuir com a sua gestão. Alguns itens são importantes nessa gestão do tempo. Primeiro, uma agenda. Por muito tempo eu tive uma resistência muito grande na utilização da agenda. Não que eu não quisesse utilizar. Eu tive vários formatos, desde usar no próprio celular, a gestão de agenda com computador, ou até papelzinho mesmo. E foi mesmo. Só que de um tempo para cá, desde que eu comecei a decidir ter uma gestão melhor do meu tempo, eu me dediquei a cuidar da agenda. E claro que tudo na vida é hábito. E esse hábito ele precisa de um tempo até ser instalado e realmente virar rotina. E eu consegui vencer as etapas iniciais do desafio de não ficar olhando a agenda, de cumprir com as regras delas. E hoje, após mais de 3 anos com a agenda, eu percebo quanto ela facilita, a ponto de muitas das vezes algumas pessoas que me convidarem para alguma rotina diferente, uma reunião, e eu determinei para mim que primeiro eu olho a agenda se eu estiver longe dela. A minha prioridade virou a agenda física. E isso contribui muito para a minha organização. Listar as tarefas a serem realizadas. Às vezes no meu dia, aquela rotina está bem pesada, com muitas coisas, então eu prefiro listar o que eu vou fazer item por item naquele dia. Isso também facilita muito. Tem um livro que eu quero indicar, que é A Tríade do Tempo, que foi quem contribuiu para que eu pudesse ter uma noção melhor de como utilizar meu tempo. E A Tríade do Tempo é do autor Christian Barbosa. Ele diz o seguinte, que nós podemos dizer que o tempo é uma tríade composta de atividades de 3 tipos. Então, ele divide em atividades importantes, atividades urgentes e circunstanciais. A importante, ela refere-se a atividades onde nós realizamos em nossa vida e que nos trarão resultados a curto, médio e longo prazo. Coisas importantes, elas têm prazo de execução, mas elas não são urgentes. Um exemplo disso é uma consulta médica, ou, por exemplo, todo mundo sabe que é necessário, em média, ir ao dentista de 6 em 6 meses. Mas como não é urgente, a prova disso é que a gente acaba
adiando e não marcando a consulta naquele prazo que deveria ser, porque é um trato importante. E aí a gente acaba deixando para depois. E aquilo que era importante vai para aquela segunda esfera que ele fala, que é a de urgência. Então, urgência refere-se a todas as atividades que precisam ser realizadas em um curto espaço de tempo ou que já estão com o prazo final vencido. As atividades urgentes são aquelas solicitadas em cima da hora, que não foram previstas e por esse motivo causam uma sensação de pressão, gerando um estresse, e tudo acaba gerando o quê? Um estresse. Nossa negligência diante das coisas importantes acaba por nos conduzir a uma rotina de urgências. E a terceira esfera que Christian Barbosa nos alerta é sobre o circunstancial. Refere-se a gastos inúteis de tempo, tarefas feitas por comodidade ou por serem socialmente apropriadas. É como aquela metáfora da estrada que não leva a lugar nenhum, não traz nada de importante, apenas frustrações. Um exemplo disso, muitas das vezes, na maioria das vezes, são as redes sociais. Isso não quer dizer que a gente não possa ter acesso a elas. O importante é como você utiliza esse tempo. E se a grande maioria das vezes você está preso a um tempo circunstancial, ou seja, que ele não vai te agregar em nada, deixando e negligenciando o que é importante. E aí vira urgente. Muitas pessoas deixam de realizar seus sonhos em virtude de não controlar esse processo. Conclusão: a diferença entre a tríade do tempo e outros conceitos é o fato de que na tríade as esferas não se misturam. Sendo assim, não existe nada que seja importante e urgente ao mesmo tempo. O autor, ele ainda ressalta a importância de que nós devemos dividir 70% do nosso tempo a tudo que é importante, 20% a tudo que é urgente e 10% ao que é circunstancial. Algumas estratégias para nossa gestão do tempo e que são importantes, anota aí, são: primeiro, delegue as tarefas. Tem coisas que de repente outras pessoas podem te ajudar, seja na família, no trabalho. É importante a gente aprender a delegar para outras pessoas. Segundo item, priorize suas tarefas. Veja o que realmente é mais importante ou que é urgente, e aquilo que não vai levar a lugar nenhum, você deixa de lado, porque senão você acaba perdendo o seu tempo de uma forma que vai te prejudicar. Terceiro, fuja da procrastinação. Existe uma grande diferença entre o procrastinador e o preguiçoso. Procrastinador, ele faz, mas faz com o tempo já no limite. E isso causa muitas das vezes ansiedade, angústia, retrabalho, porque aí faz de qualquer jeito. Já o preguiçoso, ele realmente não tem vontade de fazer. Muitas das vezes, quando ele faz, é por insistência de terceiros. Ou porque realmente tem algo na consciência que empurra ele para o processo de fazer. Mas ele não faz porque ele não tem vontade. Agora, o procrastinador é que ele vai deixando de fazer. Ele tem um tempo, mas ele acaba negligenciando esse tempo. Agende as suas tarefas. Programe. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. O ótimo é inimigo do bom. É muito importante que a gente cuide desse processo. E saiba dizer não. Isso é fundamental. Você sabe dizer não? Tem até um autor que diz que a gente precisa aprender a dizer não e não precisar justificar sobre isso. É uma outra fase, é um outro estágio mais avançado. E por último, faça pausas. Não vai conseguir ficar muito tempo intenso numa única programação. Você fica cansado, a sua capacidade mental começa a também cair em queda, e isso faz com que muitas das vezes seja um motivador para a procrastinação ou para a preguiça, atrapalhando o foco de tudo. Buda tem uma mensagem que é muito bacana. Ele diz: os homens que perdem a saúde,
para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente de tal forma que acabam por nem viver no presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Se esse conteúdo foi importante para você, ele teve sentido, fez significados e reflexões, aproveita, curte, compartilha e deixe seus comentários.